Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo aula de hoje eu vou ensinar você a fazer esse lindo tapete. Ele é feito em motivos separados e depois eu vou ensinar a fazer a união deles. Com esse tipo de trabalho, você poderá fazer mantas, colchas, capas de almofada, peseiras, o que você desejar. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link onde você pode acessar o gráfico e montagem do seu trabalho. Então, assista o vídeo por inteiro para não ficar com dúvidas, pois durante o vídeo eu ensino todos os passos do início ao acabamento sem segredo nenhum. Então, sem mais blá blá blá, fique aqui comigo e vamos ao vídeo aula de hoje. Mas também deixe seu curtir, ficarei muito feliz com o seu comentário também. Vamos ao vídeo aula de hoje? Nós vamos usar o fio barroco número 6, a cor natural, para fazer o centro do nosso trabalho. E para a união do trabalho, nós vamos usar o barroco também. Ele também é número 6, é Castor 7603, ok? E a agulha de crochê para este fio, 3,5. Então, vamos iniciar com o nosso fio cru e vamos fazer 22 correntes. 22 correntes, laço o meu fio e conto da agulha. 1, 2, 3 correntes. Laço e coloco, insiro a agulha na terceira corrente, laço o fio e tiro 1 e 2 vezes. Laço o meu fio, insiro a agulha na mesma correntinha e tiro 1, 2 vezes. Então, contando com a corrente, nós temos 3 pontos. 2 correntes, laço o fio e no mesmo espaço, na mesma correntinha, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, pulo uma corrente de base, na próxima corrente eu faço um ponto alto. Laço o fio, na próxima corrente, um ponto alto. Opa! Laço o fio e na próxima corrente, um ponto alto. Uma corrente, pulo uma de base e na próxima eu vou fazer mais um ponto alto. E assim nós vamos fazendo 3 pontos altos, um em cada corrente de base, separados por uma corrente e pulando uma corrente de base. No total aqui, nós vamos ter que ter 4 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, veja bem, 1, 2, 3, 4 grupinhos. Uma corrente, laço o fio e venho aqui nessa corrente e faço um ponto alto. Na mesma corrente, vou fazer mais um ponto alto. E na mesma, mais um. Então, são 3 pontos altos na mesma corrente, 2 correntinhas, porque aqui vai ser o canto, laço o fio e vou fazer mais 3 pontos altos na mesma corrente. Duas correntes, e aqui eu deixei de propósito para vocês verem que quando vocês fazem corrente a mais, vocês depois é só desmanchar a última corrente e selar o fio, ele fica certinho, tá? Então, olha,
um bloquinho de 3 na corrente, 2 correntes, um bloquinho de 3 na corrente, 2 correntes e mais um bloquinho de 3 na mesma corrente, fazendo assim o nosso canto, a nossa ponta. Uma corrente e agora tem esses 3 pontos altos aqui da volta. Nessa base, em cima de cada ponto alto de base, nós fazemos um ponto alto, formando novamente o grupinho de 3 pontos altos, separados por uma corrente, novamente, e assim nós vamos até a ponta do nosso trabalho. Então, vejam bem que esse grupinho ficou deste lado e esse ficou desse, mas um na mesma posição do outro. E aqui, 3 grupos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes, na mesma correntinha aqui de canto. Chegamos no último bloquinho e aqui só tem 2 grupos, sendo que aqui nós temos 3 grupos. Então, vamos incluir mais um grupo. Vamos fazer uma corrente, né? E mais 3 pontos altos aqui no início. 1, 2 e 3. Ficamos com um grupinho de 3 grupos de 3 pontos altos. Eu quero chegar até aqui. Então, eu laço meu fio, passo por dentro aqui da última corrente que eu fiz, daquelas 2 iniciais. Primeiro laço o fio. Insere. Por baixo, laça o fio. Eu tenho 3 pontos na agulha. Eu tiro um e tiro novamente. Então, o espaço, ele ficou formado aqui. Vamos subir 1, 2 correntes. Nesse primeiro espaço, nós vamos fazer 3 pontos altos, ou seja, mais 2 pontos altos, né? 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espaço, formando assim um ponto leque ou o canto da nossa peça. Para eu chegar aqui nesse outro canto, eu faço apenas uma corrente. Venho nesse canto, porque aqui é um canto, e vou fazer 2 grupos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. 1, 2. 1, 2 e 3 pontos altos no mesmo espaço. Agora, a gente faz uma corrente, pula esse bloquinho de base, laça o fio e vai entre um bloquinho e outro. Insere a agulha e faz 3 pontos altos nesse espaço. Uma corrente e no próximo espaço 3 pontos altos. E assim nós vamos fazendo entre os espaços grupinho de 3 pontos altos separados por uma corrente, até chegarmos no canto da nossa peça. Uma corrente, chegamos no canto, agora nós vamos repetir o que nós fizemos aqui. Grupinho de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo espaço, para formar outro ponto leque, ou seja, o nosso canto. O canto é sempre assim. Uma corrente, sempre é uma corrente para separar os blocos, a não ser no canto, que são 2 correntes. 2 correntes. E agora, uma corrente. Em cada espaço aqui de base, nós vamos fazer o mesmo que a gente fez deste lado, ou seja, o grupinho de 3 pontos altos separados por apenas uma correntinha. Chegamos no último ponto, laço meu fio,
aqui contando 1, 2 correntes, debaixo da corrente, eu insiro a minha agulha, laço o meu fio, laço e passo por dentro dos 3 pontos. Veja que nós fizemos uma união aqui. Agora sobe 1, 2 correntes, no mesmo espaço nós fazemos mais 2 pontos altos. Agora nós vamos repetir assim. Quando chegar aqui no canto, são bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, separados por uma corrente. 3 pontos altos nesse espaço, 2 correntes e 3 pontos altos. E em cada espaço aqui na sequência, nós vamos fazer um grupinho de 3 pontos altos, separados por uma corrente. E vamos repetir isso até a última carreira. Uma corrente, olha, aqui já tem um espaço entre um leque e outro, então aqui você vai colocar 3 pontos altos. Não pule nenhum espaço para o seu trabalho não cumbucar. Fazendo dessa maneira, ele vai ficar perfeito. Lembrando que aqui embaixo, você passando o mouse aqui embaixo na barra do vídeo, você vai ver que nosso vídeo tem capítulos. Então, você pode fazer o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, conforme você vai me seguindo, né? Seguindo este vídeo. E na descrição do vídeo, tem os capítulos. De 00 a tanto é um ponto, de 00 a tanto é outra etapa. Então, eu faço por etapas neste mesmo vídeo, tá? Para vocês não terem que ficar correndo onde que eu parei, onde que eu deixei de parar, tá bom? Então, vamos fazendo isso. Nós estamos aqui foi 1, 2, nós estamos na terceira carreira. São, no total, 1, 2, 3, 4 carreiras. Apenas 4 carreiras. Chegamos aqui no último ponto, eu faço uma corrente, conto uma depois da segunda correntinha, insiro a agulha, laço o fio e puxo. Vamos cortar. Agora, você já vai arrematando a sua peça, passando os fios por dentro de alguns pontos, para que ele não fique aparecendo. Eu prefiro já arrematando, e depois, quando eu terminar o trabalho, já tá tudo prontinho, arrematadinho, não é? Você vai ter que fazer 10 peças desse jeito, todas iguais. Lembrando que em cada peça, entre um canto e outro, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos de 3 pontos altos, e no canto, na ponta, entre um canto e outro, nós temos 2 grupinhos. Lógico que se você estiver fazendo com o fio mais grosso, ele vai ficar maior que isso. Se você estiver fazendo com fio ânio, um fio mais fininho, ele vai ficar menor que isso, mas a contagem de pontos é igual. Então, temos que fazer 10 peças iguais a essa para o nosso esquema. Agora, arrematadinho, veja bem como que fica. Então, o primeiro esquema vai ser o seguinte: vão ser 3 retângulos na mesma posição. Assim, olha, 3 retângulos. O primeiro, nós vamos fazer por inteiro. Ou seja, você vai pegar o fio marrom e vai dar toda a volta na sua peça. Olha, posso começar em qualquer lugar, tá? Vou começar aqui. Pego o fio, eu vou subir 2 correntes e vou fazer o meu bloquinho de 3 pontos altos. Igualzinho a gente fez nas carreiras anteriores, separados por uma corrente. Já posso ir conduzindo o meu fio aqui para ir arrematando. E nós vamos fazer isso por toda a volta deste primeiro retângulo, porque nos próximos nós vamos fazer o crochê e a união deles, formando o esquema.
do jeito que eu mostro no meu gráfico, tá? Você pode fazer com mais ou com menos retângulo, depende também do tamanho que você quiser a sua peça, depende da grossura do seu fio. Então, vamos dar a volta toda, fazendo assim, e quando chegar aqui, arremata. No próximo, eu já mostro para vocês como vai ser a primeira emenda na sequência. Esta peça minha com o marrom em volta, ela ficou com 26 centímetros e de largura ela ficou com 14 centímetros, com este fio número 6 e com o meu ponto, tá? Isso pode variar de acordo com o seu ponto, com o fio que você estiver usando. Vamos partir para a segunda peça. São 3 peças aqui, é que você vai medir o trabalho que você for fazer. Então, você tem que saber se esse daqui deu 26 centímetros, quantos centímetros tem a peça que você quer fazer no comprimento, seja uma peseira, seja um tapete, seja uma manta, seja uma capa de almofada, ok? Seja uma colcha, né? Então, vamos continuar. Então, ele vai ficar assim, ó, esse daqui foi inteiro, depois vem esse e depois vem esse. Esse daqui, nós vamos fazer a volta de marrom e quando chegar aqui, nós vamos unir com essa parte. Esse daqui vai ser a mesma coisa, vamos fazer a volta de marrom e quando chegar aqui, nós vamos unir essa parte, porque aqui já vai estar com marrom. Mas eu vou mostrar para vocês como é que faz, tá? Então, eu comecei por aqui, dei a volta no marrom e cheguei aqui no penúltimo ponto. Então, vamos lá. Laço o fio e faço o primeiro bloquinho, porque aqui no canto são 2 bloquinhos, certo? Então, são 3 pontos. Agora, eu faço uma corrente, pego essa segunda parte, direito com direito. Como eu sei quando é o lado direito? Quando estou enxergando as correntinhas aqui. Quando eu viro assim, veja bem que você não enxerga as correntinhas. Então, aqui é o lado direito. Então, eu ponho aqui, olha, avesso com avesso, direito para cá e direito para cá. Vou deixar o meu fio do lado de trás. Insiro a agulha nesse ponto aqui do cantinho. Insiro no retângulo de lá. Laço o fio e puxo num ponto baixíssimo. Então, eu uni as duas partes. Faço uma corrente, laço o fio e volto nesse trabalho que eu estou fazendo e faço o bloquinho de 3 pontos altos. Agora, venho desse lado, que está aqui, sem fazer correntinha, tá? Insiro a agulha aqui embaixo do ponto ou embaixo dessa correntinha, olha. Essa correntinha, ela tem as 2 argolinhas. Uma aqui e uma aqui. Então, você insere a agulha embaixo dela, linha pra lá, laça o fio e passa por dentro. Fiz um ponto baixíssimo. Uni as 2 partes. Agora sim, eu fecho com uma correntinha. Laço meu fio e venho para o lado de cá fazendo os 3 bloquinhos. O bloquinho de 3 pontos. 2, 3. Sem fazer correntes. Vou embaixo dessa correntinha aqui entre os 2 bloquinhos. Bem no meio. Com as 2 partes para cima da agulha. Laço o fio, puxo e puxo por dentro. Fiz um ponto baixíssimo. Agora eu faço uma corrente. Venho para cá e vamos terminar de fazer os bloquinhos e a união do nosso ponto é sempre igual.
o que você vai perceber é que quando a gente une os bloquinhos, eles ficam de frente um para o outro com apenas essa união aqui. Então, vamos novamente e eu vou mostrar para vocês como é que faz o canto. Cheguei aqui no canto, faço os 3 pontos altos, que é o primeiro bloco do canto. Faço uma corrente, porque aqui são 2 correntes na separação. Insiro a agulha bem aqui no meio, laço o fio e fecho num ponto baixíssimo. Faço uma corrente e giro o trabalho nessa posição. E vou terminar de fazer agora o bloquinho do canto. E uma corrente e o último bloquinho desse lado. Uma corrente, passo aqui por baixo, fecho e só cortar para arrematar esse fio. Então, veja como que ficou a união desses 2 retângulos. Como no início são 3 retângulos, vamos colocar mais um. Esse daqui você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui, unindo nesta parte, para ficar as 3 partes iguais. Então, o nosso trabalho ficou assim. Agora, nós vamos ter que intercalar para formar o desenho. Para intercalar, nós vamos ter que unir ele desta forma aqui. Vamos ter que fazer a parte marrom aqui e unir aqui. Para unir essa parte, nós vamos ter que contar. Nós temos aqui, olha, metade do canto, um ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós vamos ter que dividir metade desse daqui e metade desse para poder unir esta parte e ficar intercalado, tá? Eu vou mostrar como é que nós vamos fazer isso. Você faz a metade aqui do seu retângulo até essa parte, segunda parte. Quando chegar nesse canto, você só faz a metade do canto. Eu fiz um bloquinho de 3. Vou fazer uma corrente e agora vamos pegar essa parte aqui, que já está pronta, né? E vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Depois do quinto, você vem e coloca a sua peça aqui. Sempre assim, avesso com avesso, para ele ficar no direito com direito. Então, venho, puxo e faço uma corrente. Volto aqui no meu canto e termino de fazer ele desse lado. Aqui ainda ficaram 1, 2, 3, 4, 5 pontos sem fazer, tá? Então, eu venho, depois do primeiro bloco, insiro a agulha embaixo da correntinha, como a gente estava fazendo anteriormente, laço o fio e puxo. Faço uma corrente. Venho no próximo bloco. Vou embaixo da corrente, na divisa de um bloco do outro, porque eles têm que ficar assim, um de frente para o outro, lembre-se sempre disso. Faço uma corrente, né? E volto para o próximo bloco. Já temos 3 pontos feitos. São 5, certo? Quatro.
1, 2, 3, 4. E quinto tá bem aqui no canto desse bloco de cima. Então, vamos vir aqui embaixo, fazer um bloco. Temos 1, 2, 3, 4, 5 blocos. Chegamos bem aqui aonde tem o canto da parte de cima, certo? O canto unido. Então, você vem, faz uma corrente bem no meio do canto, nessa corrente, na união aqui. Insere a agulha, laça o fio e puxa. Faz uma corrente. Volta no próximo bloco. Sem fazer corrente agora, né? Que são os blocos das laterais. E uma corrente depois que faz. Então, veja como que ele vai ficar. Ele vai ficar assim, dessa maneira. Vamos terminar de fazer até aqui. Já tem 1, 2, 3, 4 e chegar no quinto bloco. Então, da união pra cá, 1, 2, 3, 4, 5. Fizemos os 10 e ele ficou unido dessa maneira, ok? Agora que eu terminei aqui, eu vou unir o último, não é? Do quinto. Faço uma corrente por um canto. Puxo uma corrente e volto na lateral para terminar esse retângulo que nós unimos, este motivo. Agora é só fazer os pontos e chegar até aqui no canto e arrematar essa parte. A nossa peça ficou assim, faltando essa partezinha aqui. Emendamos aqui, unimos aqui. E agora nessa parte nós vamos fazer igual. Mas como se trata de um canto aqui, outro canto aqui, quando eu chegar, vou emendar aqui. Quando eu chegar aqui eu vou mostrar para vocês como é que faz. Essa parte aqui é repetida igual essa outra parte aqui. E depois vamos dar continuação para continuar montando a peça. Vamos lá. Fizemos a união dessa parte. Eu já fiz, comecei aqui, já uni essa parte. Agora chegamos aqui bem nesse canto. Então, eu já fiz uma corrente. Eu venho embaixo aqui do canto, aonde eu uni, coloco a agulha no meio dos dois bloquinhos da parte de cima. Então, eu venho, insiro a agulha por baixo, laço o fio e puxo num ponto baixíssimo, ficando assim a nossa peça. Agora, eu faço uma corrente, volto para o lado de cá e faço o bloquinho de 3 pontos, terminando assim este canto. Venho no intervalo desses 2 bloquinhos da peça de cima, insiro a agulha embaixo da corrente, como a gente estava fazendo anteriormente, laço o fio, passo por dentro e faço uma corrente. Agora, nós vamos unir essa lateral. Quando eu chegar aqui no meio, eu vou mostrar para vocês novamente como é que faz. Chegamos aqui, veja bem, 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. E aqui nós chegamos bem no canto. Então, eu venho, passo a agulha aonde foi a união do canto da parte de cima, insiro a agulha embaixo dessa união, laço o fio e passo por dentro. Faço uma corrente e continuamos agora unindo toda essa outra parte que está faltando. 5 motivos unidos, certo? São 1, 2, 3, 4, 5 motivos unidos. E vamos continuar. Todo o trabalho. E ficou essa parte quadradinha sem fazer, certo? E essa parte
que é uma ponta sem fazer. Então, agora, nós vamos fazer para esta parte aqui, um square quadradinho. Vamos lá. Então, eu faço um anel mágico, laço meu fio e vou subir uma, duas correntes. Laço o fio e faço agora mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Deixa eu tirar essa parte aqui para não atrapalhar. Faço uma, duas correntes. Faço mais um grupinho de 3 pontos altos. Nós vamos fazer, no total, 4 grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas no mesmo anel, no mesmo elo. Terminei os 4 grupinhos, ajusto bem aqui no meio. E ao invés de eu fazer 2 correntes para chegar aqui, eu faço assim, dou uma laçada na agulha, passo por baixo dessa corrente, da última corrente, puxo o fio e tiro 1 e 2 vezes, porque vai ser um canto aqui. Vou subir 1, 2 correntes e vou fazer agora 2 grupinhos de 3. As correntes equivalem a um ponto, então tem mais 2. 2 correntes e mais um grupinho de 3 pontos altos no mesmo espaço, formando um leque e formando um canto. Uma corrente, vou para o próximo espaço e vou fazer outro leque. Nós vamos fazer repetindo esse primeiro aqui 1, 2, mais 3 vezes. Chegamos aqui, dou uma laçada na agulha, vou embaixo da segunda corrente que está aqui. E como se trata de uma lateral, então eu puxo o fio e tiro de uma vez só todos os pontos. Porque se eu tirar em 2 vezes, ele vai ficar aberto igual o canto. Subo 1, 2 correntes e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente e vou fazer o canto aqui. É um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntes e mais um bloquinho de 3 pontos. Formamos assim um canto. Uma corrente e vamos para a lateral. E vamos fazer assim por toda a volta desse trabalho, fazendo 2 grupos no canto, o ponto leque, separado por 2 correntes, e quando é aqui no meio, separado por apenas uma corrente, o bloco. Ó lá, chegamos no canto e vamos repetindo. Vamos fazer isso até chegarmos aqui. Terminada a carreira, laço meu fio, passo aqui por baixo da corrente, puxo e tiro de uma vez só. Vamos fazer a 4ª carreira repetindo. Em cada espaço na lateral, você faz um bloquinho de 3 pontos altos, separados por uma corrente. E quando chegar no canto, você vai fazer um bloquinho de 3 pontos altos, separados por 2 correntes, porque é o canto, e mais um bloquinho de 3 pontos altos no mesmo espaço, formando assim o ponto leque, formando assim o nosso canto. Então, veja bem que eu cheguei no canto, 2 correntes e no mesmo espaço eu faço mais 3 pontos. No total aqui, nós temos 4 carreiras, igual nós tivemos na nossa peça retangular. 1, 2, 3, 4 carreiras. A 5ª carreira vai ser com a linha marrom, que nós vamos fazer a união dos motivos. Fiz o meu square, já fiz metade do ponto marrom, cheguei aqui no canto, porque nós vamos ter que cobrir esse espaço aqui da ponta, para ele não ficar com esse bico, certo? Então, eu fiz metade do canto, eu faço uma corrente,
venho aqui no trabalho, nessa parte aqui, onde eu tenho que fechar com um quadrado intercalado, insiro a agulha por debaixo do ponto do próximo canto aqui de cima, laço o meu fio, puxo e faço uma corrente. Volto com o meu ponto para cá e termino de fazer este canto. Agora, nós vamos ter que unir esta parte aqui. Então, a mesma coisa, venho nesse intervalo, insiro a agulha por debaixo das duas alças da correntinha, como nós fizemos nos outros, puxo o fio e passo por dentro. Agora, eu fecho com uma corrente. Vamos fechando até chegar aqui neste canto. Chegamos aqui, meio canto, com meio canto da parte de cima, e é onde a gente fez o ponto aqui. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, nós fazemos uma corrente quando nós chegamos nesse canto, passamos a agulha aqui por baixo, por dentro dessa corrente que nós fizemos o canto anterior. No mesmo ponto que a gente fez o canto anterior, no mesmo espaço, nós vamos colocar esse espaço. Passo o fio, puxo e faço uma corrente. Agora, vira o trabalho para cá, deste lado, e vamos terminar de fazer o nosso canto. Vai no próximo espaço e continuamos fazendo a união do mesmo modo que a gente fez a união anterior. Uma corrente, uno no canto da peça de cima, giro o trabalho, faço mais uma corrente porque é o canto e termino fazendo um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente e agora nós não temos mais nada daquele lado, insiro a agulha aqui por baixo, laço o fio e fecho o nosso trabalho. E agora é só cortar e arrematar. Eu vou mostrar num espaço maior para vocês como é que tá ficando e como vocês vão continuar fazendo a união. Então, veja bem como que tá ficando. Aqui você vai fazer mais um square igual esse daqui, vai colocar nessa ponta para não ficar o bico e depois você vai colocando eles assim dessa maneira que você vai intercalando até formar o tamanho desejado da sua peça. E depois nós vamos fazer o acabamento final dela. Ok? Olha já o desenho formando já. E assim ficou a peça toda unida. Olha que bonita que ela ficou, né? Tive que pôr aqui em cima de um móvel para mostrar. Aqui em volta eu fiz uma carreira de ponto tijolo. E agora é só arrematar. E ele ficou com 60 de largura por 85 de comprimento. Em volta você pode fazer o bico que desejar. Eu vou mostrar para vocês quanto que sobrou de fio. O fio marrom sobrou só isso daqui, olha. Ele tinha 226 metros. Agora, o fio cru, eu já comprei um novelo grande. Esse novelo grande, deixa eu ver aqui, 791 metros. Então, sobrou um pouquinho menos que a metade, tá? Para não faltar, não é? Então, como eu disse, você pode fazer outro bico aqui se você desejar, ou terminar o acabamento assim, nesta forma. Pode passar resina do lado do avesso, se você for usar como tapete, ou colocar aquela manta emborrachada antiderrapante que eu mostrei no vídeo passado, tá? Então, esse foi meu vídeo aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui do vídeo,
pode pedir o seu ponto, que se eu não tiver no meu canal, farei para você. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!